Em nosso estudo de hoje, a lição 68 do livro Seara dos Médiuns tem por título Sábios. Tanto quanto os médiuns, nós todos nós na assimilação da ideia espírita recebemos uma luz alimentada pela essência do Evangelho. E a missão da luz, acima de tudo, é revelar, a fim de que possamos compreender. Todos guardamos assim a faculdade superior de entender para auxiliar. Nunca te afirmes desse modo sem orientação. Sabes que te encontras na Terra não somente resgatando o passado, mas também construindo o futuro. Sabe que os parentes enigmas, em verdade, são credores, que deixaste à distância, reincorporados agora na faixa dos teus dias, a fim de que solvas os compromissos da tua alma e aprendas quanto dói complicar os destinos alheios. Sabes que os ofensores transfigurados em verdugos, na maioria das vezes, são grandes obsidiados por entidades sombrias colocadas diante de ti pelo mundo à maneira de testes longos, em que possas demonstrar praticamente a virtude que ensinas. Sabes que as dificuldades, semelhando espinheiros magnéticos no campo do trabalho, são recursos que a vida te oferece de modo a que não falhes na conquista da experiência. Sabes que a dor, parecendo brasa invisível no pensamento, guarda a função de alertar-te contra quedas maiores nos reveladouros da ignorância. Unge-te, pois, de caridade e de paciência se aspira a executar o que deves. O preço da vitória chama-se luta. Ideia espírita é lâmpada acesa para que todos vejamos claro e a existência na Terra é caminho para a esfera superior. Não te lastimes se a subida aborrece e cansa pela cruz que carregas. Ora pelos que te perseguem e abençoa os que te injuriam. Quantos julgavam haver aniquilado Cristo no alto de um monte, apenas conseguiram transformá-lo em baliza de luz. Aos amigos que não tiveram a oportunidade ainda de assistir aos programas Pinga Fogo, que Chico Xavier participou na década de 70, que foram 2 programas, esses programas hoje se encontram na íntegra aí no YouTube. É só fazer uma pesquisa rápida, Chico Xavier Pinga Fogo, ele tem até um tempo longo de duração. Um deles tem mais de 2 horas de duração, mas é imperdível. E eu me lembro de um dos programas do Pinga Fogo, uma pessoa, até de maneira irônica, fazer uma pergunta para o Chico, 2 perguntas, na verdade, que me vieram aqui à cabeça agora. Uma foi quanto ao Zé Arigó, que foi um médium que incorporava o Dr. Fritz e fazia um monte de cirurgias que escandalizavam na época. Aí foi perguntado por que o José Arigó teve aquela morte violenta, ele não era um médium, e o Chico Xavier tem a preocupação de explicar que o fato de você ser médium não significa privilégio algum, que você, na condição de médium, você está num mundo de expiações e provas como qualquer outra pessoa, mas está com um instrumento na mão, que é a mediunidade, que pode estar te ajudando a resgatar o passado e construir o futuro, como Emmanuel diz aqui também na lição de hoje. Como assim resgatar o passado? Os erros, os equívocos que a gente praticou no passado, agora a gente tem a oportunidade de estar ajudando pessoas passando pela mesma situação que a gente um dia levou à ruína. Não necessariamente as mesmas pessoas, outras pessoas, mas a gente vai compensando, né, pela lei de causa e efeito aquilo que a gente fez no passado. E também a gente vai pensar no seguinte: quem está aqui na Terra vai ter parente difícil? Porque o que é a família aqui na Terra? A família aqui na Terra, em primeiro lugar, é a grande escola da alma. Mas aqui é um mundo de expiações e provas, nós somos rebeldes ao Evangelho de Jesus ainda. O que é a família aqui na Terra? A gente tem que colocar uma coisa aqui, né, gente? Nossos parentes não significam necessariamente que eles são nossos inimigos do passado, não, aqueles que são difíceis, não. É que nós trazemos uma parcela generosa de egoísmo dentro da gente. Então, pelo fato do nosso egoísmo, já tem problemas de relacionamento natural. Então, muitas das vezes eu preciso desenvolver a paciência, eu vou ser colocado ao lado de espíritos que vão estar me proporcionando a oportunidade de eu desenvolver a paciência. O que eles vão fazer? Eles vão me tirar a paciência. Significa que eles são inimigos do passado? Não, nada disso. Já perceberam que às vezes uma pessoa é de áreas de ciências humanas, outra de ciências exatas,
e que a mente dessas duas pessoas funciona de maneira completamente diferente. Se for colocar essas duas mentes juntas, pode dar choque também. É a mesma coisa. Mas algumas vezes sim, a gente vai ter realmente contato com espíritos que se mostram desde cedo parecendo inimigos nossos, como se a gente tivesse feito alguma coisa muito grave, e a gente vai procurar lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, texto 9, a ingratidão dos filhos. Santo Agostinho vai explicar toda esse contato que a gente teve no passado e por que a gente está passando por isso hoje. Então, quem é médium não vai deixar de ter o privilégio de ter a família aqui na Terra como uma sala de aula. Aí depois ele vem falar para a gente, ó, depois de falar dos parentes enigmas, ele fala para a gente os ofensores transfigurados em verdugos. Ele vem falar para a gente, ó, na verdade, eles são grandes obsidiados que estão dando oportunidade para a gente da gente praticar aquilo que a gente está estudando. Vocês não tenham dúvida de que muitas das vezes esse estudo de 10 minutos aqui serviu para mim como um café da manhã moral. Eu terminei de fazer o estudo e comecei a ser submetido aos testes, mas como eu estava fresquinho com as lições do Emmanuel na mente, muitas das vezes, sim, eu posso dizer muitas das vezes, eu consegui me controlar. Dessa vez, assim, por conta do estudo, a gente pode dizer que o número de vezes que a gente conseguiu controlar está sendo maior do que o número de vezes que perdeu o controle. Mas pelo menos quase imediatamente após o estudo, a gente está aqui, ó, fresquinho com os conceitos morais, a gente consegue segurar mais esse ímpeto, às vezes, né, de reagir. Aí depois ele fala que sabe que as dificuldades elas são espinheiros magnéticos no campo do trabalho para preparar a gente cada vez mais, né? E também a gente vai saber que a dor ela vai aparecer para mostrar para a gente um alerta. Essa frase é sempre muito legal para a gente, né? A frase é um alerta contra quedas maiores. Então, vamos botar uma coisa na cabeça. O fato de você ser médium não vai, de maneira alguma, te criar privilégio. Eu falei duas perguntas, né, que foram feitas por Chico Xavier. Uma sobre o Zé Arigó e a outra foi feita ao próprio Chico mesmo. Fala, Chico, por que, se você tem esse problema não na vista, por que você não foi operado? Você não tem fé? E o Chico fala assim, não, a gente não tem privilégio nenhum, não. E outra coisa, a dor na minha vista, eu nunca permiti que os espíritos operassem, porque ela me lembra o quanto eu tenho que trabalhar. Então eu agradeço muito, e deu uma resposta ali, né, com muito amor, com muito jeitinho, quebrando a ironia daquela pergunta, o entrevistador que havia feito a pergunta dessa maneira. E aí, Emmanuel termina então para a gente dando a dica, se eu sei disso, o médium não vai ter privilégio algum. E algumas vezes até ao contrário, né? Como a gente está pretendendo vencer dificuldades, parece que as dificuldades vão aparecer com muito mais força para mostrar para a gente que a gente não é pequeno ainda. Isso vai acontecer com muita frequência. É interessante, né? Quando você vai querer largar um determinado vício, só o fato de você focar no vício, o vício vai vir na sua direção, mostrando toda a força dele e mostrando que, às vezes, a maneira de a gente focar num determinado vício é desfocar dele e levar para... Vou dar um exemplo aqui, né? Quando você está na casa espírita, trabalhando na obra social, trabalhando, dando passo, estudando, você está deixando de fumar, está deixando de beber, está deixando de comer um monte de gordura e não está nem percebendo, nem se dando conta. Você está diminuindo o tempo sem focar o tempo todo. Porque só pelo fato de eu focar no cigarro, por exemplo, a pessoa que é um fumante veterano vai ter vontade de fumar, né? Mas o Emmanuel vem dar para a gente no final, falar, unge-te, pois, de caridade e paciência, se você tem vontade de executar tudo que você deve, né? A preço da vitória chama-se luta. E a gente tem que saber disso, saber que, ó, não te lastime se a subida aborrece e cansa pela cruz. Ora aqueles que te perseguem e abençoam, aqueles que te injuriam. É o caminho para a gente. A gente vai receber o tempo todo pedrada, vai ter uma hora que a gente vai aprender a receber pedrada e ficar calado e lembrar assim, ó, todos aqui na Terra recebem pedrada quando resolvem buscar o caminho da luz. Todos. Você fica diferente do que a maioria pensa, né? E conforme a gente vai acendendo essa luz na gente não está vendo a luz, mas incomoda. Então os outros espíritos vão começar a fazer testes maiores e mal sabem eles que eles estão sendo instrumentos de Deus para que com esses testes
consigam a nossa avaliação final para a gente seguir jornada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.